Boa tarde, bom dia, boa noite, seja bem-vindo ao canal Influenciando uma Geração. O meu nome é Everaldo. Vocês devem estar achando estranho, né? Porque sempre é o Matheus que está aqui, sempre o Matheus que está falando, mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia que o Matheus é o nosso cameraman. Dá um joinha aí, Matheus. Opa! Beleza? Porque assim, nós estamos com uma tecnologia nova, Eliezer, e Sim. você está estreando a tecnologia. Nós vamos fazer essa gravação em 4K, então eu gostaria que vocês ficassem até o final do vídeo, que nós vamos ter bastante coisa legal. Estamos aqui com o Eliezer. Eliezer, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Everaldo. É uma satisfação estar aí contribuindo, né, para esse canal, que eu tenho certeza que realmente vai honrar o título. E é uma satisfação enorme de estar aqui, poder contribuir e falar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. Beleza, então esse aí é o Eliezer. Pessoal, eu sei que muitas pessoas conhecem o Eliezer. Quem nunca ouviu falar do Eliezer, né? O Eliezer, ele é músico. Fala um pouco de você, Eliezer. Eu não vou falar não, ele vai falar. Fala um pouco de você, Eliezer. Então, eu sou o Eliezer, né? Eliezer Ferreira dos Santos. Tenho 31 anos de idade, assembleiano desde nascença, né? E exercemos algumas funções ali na igreja, né? Eu sou filho, eu sou pai, eu sou casado com a irmã Jéssica. Tenho uma filhinha chamada Maria Eduarda, de 3 aninhos, né? E ali na congregação nós temos algumas atividades, né? Ali nós somos músico, nós somos superintendente da escola dominical, nós também somos obreiros da casa do Senhor, presbítero, né? Damos aula na escola dominical, do IBADEP. Então, assim, a gente bem envolvido aí, nós vamos contar no decorrer da história aí como a gente chegou, as promessas e qual que é a trajetória para a gente alcançar os nossos objetivos, né? Beleza, então, beleza. Então, assim, ó, o nosso motivo aqui, Eliezer, é que você está sendo a primeira pessoa, porque nós fizemos aquele podcast, o piloto, que era eu e o Matheus, nós comentamos aqui sobre o nosso testemunho, sobre o que Deus fez na nossa vida, né? E vendo um jovem da igreja estruturado, já que tem uma família bacana, tem esposa, tem filhos, tem uma posição assim, como que eu posso dizer? Todas as pessoas que chegam na igreja notam que tem uma diferença, porque você é músico, você é líder do campo da família, você é líder da escola dominical, você quase é líder de quase todas as coisas da igreja lá. Então, isso gera pra gente aqui, pros jovens, né? Como que eu posso dizer? A pessoa, ela se sente, eu quero ser que nem o Eliezer. Né, isso daí é um fato, né? Porque eu sempre comentei com o Matheus até que no testemunho que nós estávamos contando, nós prestamos bastante atenção porque tem muitos jovens e pessoas que se espelham na gente. Então, se a gente acaba fazendo alguma coisa ou falando algo, né, então daí o adolescente ele acaba se frustrando. Então, muito adolescente, eles têm um exemplo dentro da igreja. Essa é a palavra certa, é o exemplo que é o Eliezer. Então, o que eu queria saber? Primeiro, vamos começar lá de baixo. Nós sabemos que você sempre foi da igreja, beleza? Então uma coisa que eu sempre costumo dizer é assim, que não é porque você é da igreja, desde pequenininho, que você teve um encontro real com Deus. Mas em algum momento da sua vida, você teve um encontro com Deus. Então, eu gostaria que você falasse pra gente quando deu aquele estralo, como diz o Mateus. Quando foi aquele, opa, tô aqui com Deus. Então eu nasci num lar evangélico, meus pais, né? Até quando eu nasci mesmo, minha mãe morava no fundo da igreja, ali de onde nós congregamos. E cresci, participei de todos os departamentos, adolescente, criança, jovem, tudo. E é isso que você falou. Estava envolvido, mas não com aquela maturidade, não com aquele compromisso, né? Mas foi ali em 2010, cara, que realmente, 2010, 2011, que Deus falou comigo fortemente. E Ele fez uma promessa clara e objetiva para mim, do que eu tinha que fazer e o que ia acontecer se eu fizesse. Então, teve um ano da minha vida que eu trabalhei no período da noite, e estudava na parte da manhã. E foi um tempo que eu me afastei muito da igreja. Não conseguia estar na igreja por causa do horário, enfim. E o tempinho que sobrava acabava dando uma saída, uma passeada. Foi um ano que eu afastei. E no ano seguinte eu acabei trocando de empresa e fui no emprego normal de dia. E foi ali que eu acabei conhecendo a minha esposa, a mãe Jéssica, na igreja, certinho. E eu meio lá, meio cá, não era batizado. Isso também é uma coisa bem importante, porque meus pais sempre orientaram, mas eles deixaram essa decisão comigo. Nunca impuseram essa necessidade, mostravam a importância, mas nunca me obrigaram à questão do batismo. Então eu tinha essa consciência e eu não era batizado. Então quando eu conheci a minha esposa, né, e ela na igreja, ela já deixou bem claro, tem que mudar isso aqui. Ou nós vamos para a sua igreja, que eu não sei nem qual que é, não sei nem onde fica, ou você vem para a minha igreja. Isso bem claro já nos primeiros dias que nós estávamos saindo ali. E foi amadurecendo o nosso namoro. E nós fomos na igreja, né? A igreja que ela pertencia, uma igreja muito grande ali no bairro do Portão. E naquela ministração o pastor falou sobre intimidade com Deus. Uma ministração bem gostosa, um pastor de jovens. E nós fomos lá receber a oração. Eu fui com meu sogro, com a minha sogra no carro deles, não tinha carro na época.
E participamos do culto, uma pregação muito bonita. E no final nós fomos receber a oração lá na frente. Eu e a irmã Jéssica. E nós estávamos lá, eu conhecia malemar a Jéssica, malemar meu sogro, não conhecia ninguém naquela igreja. Sei lá, 3, 4 mil pessoas na igreja, a igreja é muito grande. E nós estávamos lá na frente e veio um irmão orar por mim. Por isso que a oração ela é muito importante, a oração no final do culto. Ali Deus está falando, está tratando com quem está indo na igreja. E aquele irmão veio e colocou a mão na minha cabeça e falou bem claro: Filho, ouviste a mensagem de hoje sobre intimidade? Para você ter essa intimidade comigo, era Deus falando. Para você ter essa intimidade comigo, você precisa tomar uma decisão. E qual que era a decisão? De se batizar. Porque a vida inteira, será que eu me batizo? Será que é hora? Veja bem, né? E ele falou, se você tomar a decisão, e qual que era a decisão? Na hora eu já sabia que decisão que era batizar. Se você tomar essa decisão, eu não tenho bênção para você. Eu tenho uma avalanche de bênção para você. Claro e objetivo. Fui impactado com aquilo, acabou o culto e tal. Quando a gente subiu na galeria, que eu vi, a Jéssica queria mostrar a igreja para mim, que eu vi aquela montoeira de cadeira, eu comecei a chorar. Eu fui chorando do culto ali até na casa do meu social, porque eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo categoricamente. E eu tomei a decisão, fiz discipulado, me batizei e de lá pra cá a gente já conta daqui a pouco. Ah, beleza. Ó, então, pessoal, tá vendo? Uma coisa que é muito importante. Precisamos tomar essa decisão do batismo. Isso daí é um fato. Porque o batismo seria como você mostrasse publicamente. E também vou deixar um desafio para você. Você que está vendo esse vídeo aí, você que teve uma experiência marcante com Deus, deixa nos comentários que nós vamos estar lendo no próximo vídeo. Você aí que passou por uma experiência bacana com Deus, algum livramento, alguma coisa que aconteceu com a sua vida, deixa nos comentários, nós vamos estar lendo, vamos estar respondendo, vamos estar curtindo e compartilhando aí o seu testemunho também. É bem importante, né, para saber, né, o que Deus tem feito aí no decorrer dos tempos, né? Então, foi bem bacana. Então, daí você se batizou, beleza. Daí conforme o que foi acontecendo, o que mudou, pô, né? Eu lembro, foi uma experiência, assim, uma pressa da parte de Deus, eu posso dizer assim, posso ousar dizer isso, que as coisas foram acontecendo de uma maneira tão legal, que, tem uma noção, eu sinto o cheiro, eu lembro do cheiro do taco da igreja, que era taco na época, das coisas acontecendo. Então, vamos lá, eu comecei a fazer o discipulado, e o pastor é o pastor até hoje, que é da nossa igreja, o pastor Moisés. E foi um envolvimento, e ele tem uma visão que nós não temos, ele tem uma visão lá na frente. E quando ele coloca alguma coisa pra gente fazer, a gente acha que a gente é incapaz, mas ele já tá vendo o desenvolvimento lá na frente. Então foi um envolvimento de vários setores na igreja. Então eu comecei a fazer o discipulado, logo, né, depois também comecei a me envolver pela música, né, o Nilson Rangel, meu abraço pro Nilson, pra toda a família Rangel, que foi um cara que ia na minha casa, que não desistiu, que eu não tinha dinheiro para comprar instrumento, mas foi um cara que me emprestou o instrumento, ia na nossa casa. Então, a música me ajudou. E assim, eu comecei a me envolver de uma maneira legal com a Bíblia. Eu lembro que eu chegava do serviço e eu lia muito a Bíblia, eu lia muito, eu anotava e saía. E eu conversava com a minha mãe, eu sabia, porque Josué, porque... E ela, sim, meu filho. Então, assim, as coisas foram acontecendo, e eu fui me envolvendo também nos departamentos. Na época, eu lembro, eu entrei no departamento dos jovens, eu fui secretário dos jovens, e depois eu tive a oportunidade de ser o segundo líder dos jovens, depois eu tive a oportunidade de ser o primeiro líder dos jovens, depois eu tive a oportunidade de ser também a parte do evento dos jovens do nível campo, depois eu fui ser obreiro, depois cooperador, depois veio amadurecendo o ministério, o pastor me colocou como superintendente da escola dominical, professor, depois nós viemos a ser diácono, e esse ano passado agora nós viemos a ser presbítero. E Deus tem feito muita coisa, né? O último agora também, a última oportunidade que nós tivemos em ministerial foi assumir o departamento da família nível campo, eu e minha esposa. Tivemos participando da organização de um retiro em Guaratuba. Então, assim, é por isso que eu falo, aquela promessa que Deus fez para mim em 2010, 2011, Ele deixou bem claro para mim. Faz a sua parte, que a minha parte eu faço. E Ele tem feito. Os nossos colegas que nos conhecem sabe da evolução, não precisa forçar, porque as coisas vêm acontecendo de uma maneira bem natural. E eu agradeço também a minha esposa, bem parceira, ela já era batizada e mesmo assim ela fez o discipulado comigo, né? Olha só. E ela morava no Portão, então quando nós namorávamos, ela saía do culto domingo à noite, às julho, frio, chovendo, ia pra casa, pegava a motinha e eu deixava ela lá no Portão, chegava em casa meia-noite. Mas nós não faltávamos culto, não faltávamos ensaio, então Deus também honra muito o esforço da gente. Não, pera um pouquinho, nós vamos falar do esforço daqui um segundinho.
Só para fazer uma ressalva, você viu que eu disse para vocês que o Eliezer, e eu vou te contar uma coisa, Eliezer, eu acompanhei essa trajetória sua, porque nós três aqui, eu, o Matheus e o Eliezer, somos da mesma congregação. Nós estamos aqui do Vila Luz de Piraquara. Sim. E eu lembro quando eu cheguei na igreja, você estava sendo cooperador. Bem na época, assim, naquela transição de membro para cooperador. E eu ficava no meu cantinho ali, né? Nessa época, eu acho que você tinha acabado de sair da liderança dos jovens. Passou da liderança dos jovens, passou para outra equipe que ia ser os líderes dos jovens. Só que eu também não me envolvia. Eu estava na igreja ali, eu sentava no meu canto lá no fundo, ficava lá tranquilo, ficava prestando atenção no culto, né? Eu falava, bom, tô aqui, é interessante vir aqui. Também não tinha aquele envolvimento, mas hoje nós estamos falando de você. Então, assim, agora, eu gostaria que você entregasse aquela chave do o que levou, como que você conseguiu chegar onde você está. Primeiro estamos falando agora, pessoal, eu vou deixar bem claro, sobre questão ministerial, tá? Estamos falando do ministério, ele vai passar pra gente a chave do ministério e essa chave com certeza vai falar da vila profissional também, que nós já vamos entrar na parte profissional. Eu sei que o pessoal está querendo saber, né? Então nós já vamos chegar na parte profissional. Mas na ministerial, qual que é aquela palavra-chave para você chegar de membro e chegar até onde você chegou hoje, que você aí é o líder do Departamento da Família, nível campo de Piraquara? Existe duas coisas, eu sempre observo. Existe aquilo que você nasce com você e aquilo que você pode aprimorar. A gente estuda a questão de escola de liderança, que qualquer pessoa ela tem a disponibilidade de se destacar, coordenar, organizar, enfim. Mas alguns requisitos nascem com a gente, né? Eu lembro, por exemplo, assim, desde muito pequeno, que eu olhava uma situação e eu já automaticamente falava, se eu fosse o líder, eu fazia exatamente desse jeito. E não tinha nada a ver comigo. Só que isso vem uma ferramenta de preparo. Porque se alguém me perguntar, eu já tenho na hora a resposta. Por quê? Eu já automaticamente eu vou treinando. Então essa facilidade acabou vindo comigo. Outro ponto que eu acho que é uma chave pra gente ser bem sucedido em qualquer área é você ser observador em quem está vencendo. Olha os grandes, olha como que aquele pastor presidente se comporta, como que ele fala, como que ele trata, há quantos anos ele está, a insistência, a resiliência. Então é você observar e você colocar em prática. É fácil? Não é. Porque a gente, muitas coisas da nossa vida nós oscilamos. Mas tem coisas que a gente tem que insistir. Antes mesmo da gente entrar aqui, nós estávamos conversando sobre a questão do hábito da leitura. Se você não insistir, não vai. Não vai. Não vai. Por exemplo, assim, eu não gosto de orar, eu não gosto de ler, eu não gosto de fazer um curso. Você pode perguntar, ninguém gosta de lavar louça. Ninguém gosta de muitas coisas, mas algumas coisas são obrigatórias na nossa vida, né? Então, acho que é isso aí. Você ser observador e você ser dedicado e manter um padrão. Acho que isso aí facilita muito. Ministerialmente falando e profissionalmente falando também. Aí, ó. Tá vendo então? Essa daí que é a pegada. Uma coisa que eu sempre converso com o Matheus, o nosso cameraman hoje, tá? Ele que faz as entrevistas, mas hoje ele deu essa oportunidade pra mim. Que é assim, ó. Eu sempre digo pra ele o seguinte: nós temos que ver alguma coisa que está dando certo. Então, por exemplo, se tá dando certo um podcast de ter 2 microfones, a pessoa um de frente com o outro conversando, se tá dando certo até hoje, vamos seguir algo que tá dando certo. Exatamente, essa que é a questão. Não que você não possa ter uma ideia diferente e tentar modificar, mas você olha ali, se aquilo está dando certo ministerialmente, então a gente sabe assim, ó, se para eu ser um bom professor, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Você precisa ler. Então o que acontece? Eu vou ler também. Sim. E essa é uma coisa que deu certo desde o começo da humanidade. Então, sim, eu não posso simplesmente criar uma nova lei para isso. Então, como é que você vai ser um bom professor? Como é que você vai ministrar bem se você não lê, se você não tem intimidade? Como que você quer receber o milagre se você não ora? Então, ou seja, são padrões que de fato precisam ser seguidos. Porque assim, se desde o começo do mundo essas duas coisas deram certo, vamos seguir esse padrão, não é verdade? Então, essa daí também é só para complementar aquilo que o Elias estava comentando aqui, né, que é bem bacana sobre a questão da constância. E agora também, né, não muito importante, mas por nossa continuação, eu gostaria que o Eliezer comentasse com a gente aqui agora sobre a vida profissional do Eliezer. Profissional mesmo, queremos saber de tudo profissional, desde a parte de baixo até onde que você conseguiu chegar hoje aí. Eu acho que antes de eu contar um pouquinho da minha trajetória também, aqui é uma chave muito importante, criar raiz. Acho que é muito importante em vários setores da nossa vida, a gente tem que criar raiz. Se a gente ficar tentando pular demais, pulando demais, a gente não cria raiz, a gente não aprende, enfim.
Outro ponto muito importante, muito importante, muito importante. Não fuja de problema. Se você pegar biblicamente falando, Davi, Salomão, José, os caras se destacaram e foram chamados para desenvolver BO. Pega Salomão recém-coroado, chega duas mães, esse filho é meu, esse filho é meu, esse filho é meu. O que ele fala na hora ali? Então vamos descobrir quem que é a mãe. Arranca uma espada e vai cortar no meio. Olha uma visão sagaz, é claro que direcionada por Deus, quando a gente fala em liderança bíblica, esse lado tem, é claro que Deus orientando, mas também tem a sacada do homem, humanamente falando. Criar raiz, não ter medo de problema, não fuja de problemas, o problema vai te aprimorar. Pessoas que estão se destacando são pessoas que não têm medo de problema e são pessoas que resolvem abacaxi, resolvem o problema, ok? Esses são os pontos. E eu acho que um ponto-chave também é uma boa comunicação. A boa comunicação ela é tão importante para a gente fazer esse podcast e as pessoas entender e compreender. A boa comunicação ela é boa para você pedir uma folga para o seu chefe, para você pedir autorização para sua esposa para você jogar um futebol. A boa comunicação ela é uma estratégia tão boa para você ensinar o seu filho de uma forma clara, objetiva. A boa comunicação te ajuda para dar aula, para ministrar. Eu acho que a boa comunicação te ajuda em muito, em muito. Mas eu gaguejo. Moisés tinha um problema de fala grande e não deixou de ser o grande libertador. E nós podemos aprimorar isso aí, com técnicas, enfim, não fugir. Então eu acho que esses pontos são essenciais para uma questão aí de uma caminhada, numa empresa, o Beverall também tem se destacado na empresa, ele sabe, e a comunicação ela te coloca num ponto lá na frente, né? Não tem medo de público, enfim, isso tudo dá para desenvolver. A questão da minha rotina ali na empresa, né? Eu trabalhava numa outra empresa e lá mesmo, sem eu perceber, imaturo, primeiro emprego registrado, sempre trabalhei em secretaria, trabalhei em telefone em gás, já tirei leite de vaca, pintei portão, já fiz de muita coisa, mas o meu primeiro emprego registrado como operador de empilhadeira, eu vi que ali a chefia me chamava e colocava alguns atributos a mais. Eu lembro que lá a gente usava umas ferramentas que, tipo, para escanear, para dar débito nos equipamentos, nos alimentos lá. E eu ficava responsável para entrar mais cedo, cuidar das baterias desses equipamentos e passar para o próximo turno. Eu tinha que entrar cedo, fazer a minha produção. Depois desse turno, me colocaram para mim cuidar do pulmão. É onde sobrava aquelas mercadorias e tinha que ser armazenado. Eu entrava mais cedo, ficava mais tarde. Eu nunca reclamei, eu sem perceber, fiquei sem experiência. Mas eles viram alguma coisa que eu nem sabia que tinha em mim. E eu fazia. Acabava o turno, todo mundo ia embora e eu tinha que estudar depois. Era a noite inteira trabalhando, eu tinha que estudar depois até meio-dia, mas eu ficava ali até mais tarde. Todo mundo já tinha ido embora, eu tava ali, já tava entrando no próximo turno, eu tava ali. Só que eu descia com aquela planilha lá na sala da chefia. Então, alguma coisa que eu tinha que eu não via. No outro emprego que eu entrei também, sempre dando as atribuições a mais. E tudo aquilo que nós já falamos. Comunicação, dedicação, criar raiz. Tudo isso aí é muito importante. Na minha empresa eu entrei como auxiliar, fui recebendo várias oportunidades. E hoje eu tenho um cargo bem bacana, 11 anos e 9 meses nessa empresa. Então essa questão aí de comunicação, tudo que eu já falei, ela é muito importante e não dá tempo de desenrolar todo o mistério. Eu quero fazer uma pergunta que também, mesmo por trás das câmeras, você falou algo muito importante ali da questão assim que você fazia isso. Foi um processo para você estar onde você está hoje. Então, qual o conselho que você tem? Porque infelizmente essa geração, ela é muito ansiosa, ela não sabe respeitar às vezes processo, ela não gosta de coisas que demoram. Sim. Mas isso é crucial na nossa vida. Então, qual o conselho que você tem para esses jovens, para essas pessoas que não conseguem respeitar esse tempo de plantar ali? Todas as coisas boas costumam demorar. Exemplo, você recebeu um abraço do seu filho. Cara, pra você receber um abraço do seu filho, você tem que namorar, casar, tem todo o processo da gestação, você vê o seu filho para ele te abraçar. Isso é um exemplo de uma coisa que demora. Você lá recebendo o seu canudo numa formatura. Quantas noites, quantos finais de semana tem que se aplicar para aquele momento? Coisas boas demoram. E nós estamos numa geração que é tudo para ontem, é tudo rápido, esquenta no micro-ondas, pede no iFood. Eu sou não muito antigo, mas nós tínhamos que ir na locadora. Vamos voltar um pouquinho antes. Nós tínhamos que esperar um filme passar ou na tela quente ou na sessão da tarde. Perdeu, acabou a luz, acabou. Ou ir na locadora, pegar fita cassete ou DVD depois. Hoje nós temos o Netflix, mais de 2.000 filmes, e nós não achamos um filme, porque todos os filmes são chatos.
Isso vai abarrotando e a gente acha que isso a gente pode colocar isso em todas as nossas vidas. Nas promessas de Deus, em cargo de empresa, a gente pode cada vez mais rápido. Os celulares são mais rápidos, as televisões são mais rápidas, os carros são mais rápidos. Então tem um processo, globalmente falando, que nos acelera e nos dá a sensação que tudo pode ser acelerado. Mas algumas coisas têm os seus processos. Se você tiver uma planta, tem um processo de ela crescer, de ela brotar. Então, essa questão que o Mateus anotou, de esperar, ela é muito importante. Eu posso citar um exemplo bíblico. Gênesis 42, e versículo 9. Quando José já estava no trono, José já era governador, os seus irmãos vão pedir alimento para ele, e o texto vai dizer que José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes. Ele está vivendo o bacana agora, mas esse menino pedalou. Quando nós não esperamos a promessa de Deus, nós não somos governadores. Quando nós tentamos dar um jeitinho, quando nós tentamos cortar caminho, nós perdemos aquilo que é perfeito. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Só que demora você ser o Moisés libertador. Demora você ser o Davi que vai derrotar Golias. Demora, tem esse processo. Então a gente tem que domar esse tempo de Deus. Só que o esperar em Deus não é esperar eu dormir até meio-dia. O esperar em Deus, eu tô aqui, vamos fazer, precisa de mim? Tamo lá. O esperar em Deus é trabalhando. E quando eu trabalho, passa rápido. Porque se eu ficar ali bracinho cruzado, Deus está demorando, Deus está demorando, Deus está demorando. Só que quando eu me envolvo, eu faço, participo, eu contribuo, você vê que passa aquele ano e a tua promessa chega e você alcança o teu objetivo que Deus te prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir. Só que a gente tem que esperar. Tem que ter. Eu tava conversando também com o William, né? Deixar um abraço pro meu grande amigo William, né? A gente, poxa, troca altas ideias assim. E teve ele também estava passando por essa dificuldade, né, questão da leitura da palavra, né? Então eu vou deixar aqui, eu vou mandar o link do podcast, ele vai ouvir esse link, a dificuldade na leitura da palavra, né? E daí um dia ele disse assim, ele foi ministrar num certo lugar, ele acompanhou, e ali as pessoas se envolveram e choraram e se derramaram, aceitaram Jesus e teve aquela cura interior, né? Teve um avivamento bem bacana na igreja. E ele chegou para mim e falou, cara, tipo assim, eu quero isso pra minha vida. Eu peguei e disse pra ele assim, meu querido, quando eu recebi a notícia que eu ia ministrar aqui, que era uma festividade, eu fiquei estudando por 30 dias. Todo dia eu estudava 2 horas, 3 horas por dia. Pra quê? Pra eu ministrar 40 minutos. Isso mesmo. Você acha mesmo que eu saí da minha casa hoje, acordei de manhã, coloquei a Bíblia no altar e ministrei? Não, ali é só a junção de tudo aquilo que eu estudei. Então, muitas vezes, né, que eu deixo bem claro para vocês também, que você vê um pastor dando um sermão bacana, você vê uma irmã cantando, você vê o Eliezer tocando. Vê o Eliezer tocando ali e ele vai, você pensa assim, nossa, eu quero ser que nem ele. Mas parou para pensar o tanto de tempo que esse Eliezer ficou para conseguir decorar as partituras, ficou para decorar toda essa questão. Então, de fato precisa. Tudo que é bom, é claro que eu poderia muito bem assim simplesmente pegar alguma coisa e falar rapidinho ali. Só que não faria o mesmo efeito. Então, o que é? Daí Deus ele vê, ele fala, poxa, ele está 30 dias estudando todo dia, 2 horas por dia, está estudando ali, para poder ministrar, e sabendo que a ministração é 40 minutos, entendeu? Então, um exemplo nisso daqui, né? Então, por exemplo, hoje você é líder do campo geral na questão da família, mas olha só, você começou como membro, aí você se batizou, aí você foi cooperador e foi indo, que é onde você está hoje, né? Então, sempre precisa de uma constância, requer ali um tempo, né? Porque quem tem pressa, né, come cru, né? Então precisa. É isso mesmo. Vamos fazer um negócio diferente aqui. Vou fazer um negócio diferente. Nós estamos com tempo mesmo aqui. Nós estamos com mais um tempinho aqui. Eu tô querendo lançar um quadro hoje, né? Eu vou ter... Tá no projeto, mas nós já vamos aproveitar que hoje é a primeira gravação que nós estamos fazendo em 4K, né? Estamos com um telão bacana aqui, tem um notebook ali, tem microfone, tem celular para todo lado aqui. Vamos fazer uma parte bem descontraída pra gente encerrar aqui. Vamos fazer uma resenha gospel. Ah, eu sempre quis fazer isso aí. A Gabi tá lá atrás, ela até... Vamos fazer uma resenha gospel. O que é a resenha gospel, Eliezer? Eu gostaria que você contasse pra mim uma situação inusitada que aconteceu na igreja. Alguma coisa assim que você tipo, para... Eu vou contar primeiro pra você se empolgar o que aconteceu. Ó, vou mandar pra você aqui, aí você chega com a sua resenha também. Uma certa vez, eu e o Vitor Hugo, o Vitinho Labaredo, hoje ele se mudou, né? Ele tá morando em Irati,
né? Então, e nós sempre fomos bem parceiros, eu e ele ali. Uma vez, Eliezer, nós fomos convidados para ministrar lá no Pinheirinho, né? Aí foi o Vitinho Labareda. Ô, Vitinho, vamos subir lá então? Bora, tá? Eu falei, Vitinho, eu preciso que você vá junto comigo, porque você vai intercedendo, conversando com o pastor, pegamos um carta de recomendação e nós entramos na oração a semana inteira e chegamos lá na igreja. E quando nós chegamos na igreja, né, sentamos lá no banco do fundo assim, começamos, né, prestando atenção no culto ali, e de repente aconteceu uma situação. Tinha uma senhora que pediu oportunidade. Eu peguei, fiquei olhando assim, eu falei, olha, bom, você já sabe, você já começa a sentir um clima diferente no culto, e a pastora ficou meio com receio de dar ou não dar oportunidade, acabou dando oportunidade para essa senhora. Para começar, essa senhora já pega, já lança uma música do padre Reginaldo Rossi. Já começa a cantar a música do padre... Como eu digo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não que eu não goste do padre Reginaldo Rossi, mas como se trata de um culto evangélico, não é uma coisa bacana cantar uma música da Igreja Católica, né? Então vou deixar bem claro isso daí. Que não fazia parte do contexto, ela começou cantando ali, tá? E aí, tudo bem. Eu fiquei olhando, olhei pro Vitor Hugo, falei, Vitor Hugo, vamos interceder mais firme agora que o negócio vai pegar. E dito e feito, a mulher desceu do altar. Desceu do altar e veio na nossa direção. Falei, olha, o Vitor Hugo olhou pra mim, eu olhei pra ele, e essa mulher começou a distribuir várias profetadas, praticamente, no meio da igreja. Começou a falar pra um, falar pra outro. Eu falei assim, olha, Vitor Hugo, é o seguinte, essa mulher chegar aqui, ela vai cair, vai manifestar alguma coisa dela. E nós começamos a clamar a Deus. Eu falei, Deus, não deixa essa mulher vir aqui, porque a gente sabia que não era algo proveniente da parte de Deus, né? E eu fiquei ali preocupado com o Vitor Hugo com o olho fechado orando, eu revezava o olho aqui, o olho fechado, o outro aberto. E ela chegava perto de mim e cantando a música do padre. E dava a volta e por fim, pela misericórdia de Deus, saímos bem dessa. A mulher não orou por nós, não entregou nenhuma profecia pela gente ali, foi uma coisa bem inusitada. E depois nós viemos comentando no caminho, eu falei, na hora a gente ficou sério, falou, nossa, que situação, né? Aquela tensão ali, poxa, imagina se manifesta alguma coisa. E a gente fica naquela tensão. Depois, hoje a gente dá risada, a gente eu ligo pra ele, mando mensagem, falou, você lembra aquele dia? Mas nesse dia foi uma situação bem atípica, né? E eu fiquei tipo, poxa, né? Você tem alguma história bacana pra contar pra gente aí nessa... Eu tenho uma história bem bacana, quando eu comecei a tocar, né? Existe uma diferença de tocar estilo banda e orquestra, bem diferente. A banda você toca direto e a orquestra tem os momentos que você para e espera, enfim. E você tá parado, mas tá contando a música ali pra você entrar na hora certa. Eu bem no início, ainda cru de tudo, tocando, eu falei, caramba, eu tô tocando demais, para. A Orquestra Sinfônica do Paraná que se... Não, para. Tô tocando muito. E eu fui me atrever e fui lá na orquestra lá da sede. Na época era o maestro Elienay também. Se o Elienay estiver vendo aí, Córdoba, um grande amigão aí, parceiro aí. Vamos fazer chegar no Elienay esse vídeo aí, viu? Com certeza. O Elienay, ele é um cara que me ajudou também, né? E me deu uma oportunidade na orquestra da sede. E o Nilson ali, obviamente, sempre me incentivando também. Mas eu cheguei lá e falei, não, bora, eu toco. Tô tocando já uns 2 hinos. Fui lá. Cheguei lá, mas tô até hoje tentando tocar a partitura, não tô conseguindo. Porque você vê que eu achei que era fácil e eu acabei errando o pulo. Outra situação também de música, eu também com o Elienay, tava aprendendo música, a Jéssica tava aprendendo música lá, era nos sábados à tarde, lá no Templo Sede, ainda lá na salinha antiga que tinha antes de ter as salas agora lá. E também de tardezinha, e o Elienay, ele tava dando aula no sentido de prática com teórica. E era um dia que ele ia apresentar as escalas do trompete. Na época eu tocava trompete, hoje eu toco trombone. E tinha um menino que tinha um trompete. Daí falou assim, o Eliezer tá aqui. O Eliezer vai fazer a escala aqui pra nós. Você pode fazer, Eliezer? Eu falei, mas é claro, quem que não sabe fazer a escala? Fui fazer a escala, não saía uma nota. Não sei o que aconteceu. Não saía. E eu na frente da classe, e o William, não, o Eliezer já tá aqui com a gente, tá aqui por causa da esposa dele e tal. Gente, tô até hoje tentando fazer a nota. Então são situações, eu até depois eu fiquei analisando pra Deus falar assim, cara, calma que você não é tudo isso. Deus faz a gente passar algumas vergonhas pra gente, calma, vamos dar basta. Vamos ser, porque você é bem menos. Você não tá com toda essa bola, não. E Deus faz a gente passar uma carona. Então hoje eu até trago você aí, vou pregar, vou ministrar, eu sempre vou na moralzinha, na humilde. Deus, eu quero estar bem na humilde pra mim não passar vergonha. Eu quero ser o que eu sou. Eu vou até onde eu tiver que ir, mas eu não quero extrapolar, ser aquilo, mostrar aquilo que eu não sou. Isso é muito, muito perigoso. Então, tem mais, por exemplo, aí na vida ministerial, né? Mas essas são algumas aí. Algumas das pequenas. E uma coisa que eu sempre falo, esse tempo foi em novembro do ano passado, né? Nós fomos para São Jerônimo da Serra, daí nós fomos para Londrina, né? O pastor deu a carta de recomendação, né? Passamos em Uraí também.
mas eu acho que ministração foi em Londrina e foi em São Jerônimo da Serra. E as pessoas veem eu chegando e falam, opa, aqui o pastor Everaldo, o conferencista. Eu já falo, não, peraí, eu sou cooperador, né? Eu sou cooperador. Eu viajo, eu ministro, porém, porque assim, eu poderia muito bem falar, não, eu sou evangelista mesmo, eu sou missionário. Poderia, ninguém tá me vendo. Sim. Praticamente ninguém conhece, né? O pastor ele deu a carta ali, só que eu deixo bem claro, na hora da apresentação eu já falo, gente, por favor, eu sou cooperador. Na hora o pessoal sai pra fora, vai querer me cooperar. Ô, presbítero, pastor, fala, não, pera, vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu sempre deixo notado bem essa questão também, de ficar na posição que eu tô, né? Até porque depois, uma coisa que pode acontecer também, eu pego e falo, não, eu sou presbítero, eu sou missionário, eu sou bacharel, eu sou isso. Daqui a pouco encontro com o pastor Moisés. Você é irmão do Everaldo? Seu irmão. Eu quero aproveitar aqui também, quero já fazer mais uma pergunta, que vocês estão falando dessa questão e me veio à mente a questão de autoestima, tanto a questão de saber esperar dessa nossa geração está muito abalada, mas a gente já falou sobre isso, e a questão dessa importância, você falou, quando se trata de Deus, a gente tem que entender que a gente é... Sim. Mas também a gente também tem que entender quem nós somos para Deus e quem Deus é, porque muita gente às vezes não vive as promessas de Deus porque não entende que é amado, como que eu posso dizer, que tem algo especial, que Deus ama ele, que ele não nasceu em vão. Então assim, qual também que é a sua visão para isso e o conselho que você tem para ajudar nesse processo? Porque com certeza foi muito importante para você entender o que Deus tinha para você, senão você não teria aceitado o convite dele, né? Sim, exatamente. Eu acho que tem várias coisas que dá pra falar nisso aí, mas eu acho que no sentido, é uma coisa que eu faço bastante, é uma autorreflexão, diariamente. Por exemplo, quando eu acordo cedo, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça de forma automática, o que eu fiz de produtivo ontem? Todo dia. E quando eu não faço nada de produtivo, o que é produtivo? Fora minhas coisas básicas que eu tenho que fazer, trabalhar, cuidar da minha família. Fora isso, o que eu fiz a mais? Eu li algo novo? Eu aprendi algo novo? Eu bebi água o suficiente? Eu me alonguei? Eu fiz algum exercício? Não. Então, esse dia eu estou devendo. Quando a gente vai se policiando diariamente, o ano vai ficando mais produtivo. Uma coisa muito importante, se você, por exemplo, for conversar com psicólogos, quando você está embolado a sua cabeça, embolado a tua ideia, embolado a tua mente, você está perdido, está fazendo... Um conselho que eles dão, pega, cara, e vai arrumar uma gaveta de meia. Conforme você vai arrumando, você vai ajustando a tua ideia, o mapa mental que a gente chama. Você vai reorganizando suas ideias. Então, eu faço muito isso. Por exemplo, quando eu tô caminhando, eu vejo, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou me organizando. Isso vai te dando uma sensação de progressão. O que eu fiz nessa semana? Outra coisa que eu levo muito a sério, e você vai ver, ler em muitos livros, são sempre dicas de bilionários, milionários. Tenha anotado a sua semana, o seu mês, o seu ano. Senão você não sabe pra onde você está indo. Você acha que você está avançando, você não saiu do lugar ainda. Eu, por exemplo, eu tenho tudo anotado. Eu sou sempre de anotar. Eu sou de anotar a vida inteira. É claro que isso aí são maneiras diferentes das pessoas aprenderem as coisas. Mas é muito importante ter uma base. O que você vai fazer na semana? Nós que temos uma rotina muito grande. Segunda é oração, é terça na sede, é quarta culta, é ensaio daqui a pouco. Eu, por exemplo, eu tenho isso tudo anotado, o que eu tenho que fazer. E conforme você vai fazendo, você vai riscando. Quando você vai riscando, vai te dando a sensação que você está progredindo. Caramba, segunda eu já fiz isso. E aí a tua autoestima... A tua autoestima vai vendo o que você tá fazendo. Vai ver que você não tá estagnado. Você não tá parado, você tá fazendo. É você que não tá vendo quanta coisa boa você fez. Por exemplo, eu já fiz anos, eu não fiz mais esse ano passado, mas eu já fiz anos de arrumar uma garrafa. E tudo o que acontecesse de algo bom, eu anotava no papelzinho e colocava dentro da garrafa. E eu só abria isso aí no final do ano. Caramba, quando você vê coisas tão boas, você nem lembra. Eu fiz isso. Então dá uma sensação de que você está avançando, porque nós estamos, é difícil quem está parado. Então isso aí eu acho que é muito bacana, você ter essa noção que você está avançando. É notar, é registrar, é notar que eu fiz. Eu tenho que fazer isso aqui, amanhã eu tenho dentista, eu tenho que ir no culto à noite, eu tenho que visitar, eu tenho que ir lá com os meninos no podcast. Então isso dá, Matheus, eu acho que dá uma sensação de que você está evoluindo. Pequenas coisinhas, isso vai dando já a sensação de pequenas coisas. E isso é um prazer muito legal, que você está avançando. Então eu acho que isso aí levanta a autoestima também da gente. E no começo você falou assim que você, né, vai estar envolvido em várias coisas. E mais uma pergunta ali, como que você faz para conciliar o tempo? Dividir o tempo entre ser pai de família, entre ser líder da família, entre ser líder da EBD, entre isso, entre aquilo? Isso, entre emprego, igreja e família. Olha aqui, ó, deixei por último essa. Então, por exemplo, assim, ó, essa semana mesmo, vamos lá, vamos começar no sábado. Sábado nós tivemos culto do departamento infantil, minha esposa é líder,
todo envolvimento com a criança, com a minha filha ali e tal. Sábado, domingo de manhã, escola bíblica dominical. À tarde eu tive um aniversário. À noite nós tivemos nosso primeiro culto dos músicos. Então, você vê, domingo fechou, encerrou. Segunda, eu trabalhei, obviamente. Ibadep, na sede. Terça, tive no templo sede. Quarta, tivemos no culto. Quinta, tô aqui. E depois eu iria pro ensaio da Almada, porque eu não vou poder ir porque minha esposa tá em casa, tá mal, eu vou ficar com ela. Eu preciso do mercado desde semana passada. Ainda não achei espaço na agenda. Eu vou conseguir amanhã. Tá na minha lista. Final de semana, ceia na sede. Então, assim, a gente vai. Um dos segredos para conciliar, no meu caso, é anotar. Daqui a pouco começa as aulas. Faculdade. Então, faculdade, IBADEP, EBD e rotina de um pai e de uma mãe. Então, eu acho que é muito bacana, quando você está fazendo uma coisa, você tem que estar fazendo aquilo ali. Por exemplo, quando eu estou brincando com a Maria Eduarda, eu estou brincando com a Maria Eduarda. Quando eu estou lendo um livro, eu estou lendo um livro. Então, eu consigo achar tempo para o lazer, eu consigo achar tempo. Só que, assim, no meu caso, volto a dizer, é anotar. Eu sei o que eu tenho que fazer nesse dia já. Eu tenho que fazer. E tem reunião, e tem não sei o quê. E tem... Porque dá tempo. Dá tempo e sobra. É. Não, mas bacana, bacana mesmo. Isso daí tá da hora. Eu vou me abster de responder essa pergunta, porque a Gabi tá com um rolo de macarrão ali olhando pra mim, né? Não, mas é bem isso mesmo, né? Bem isso que aqui também, aqui em casa, antes eu também não tinha essa questão. Como você trabalha de home office, você começa a trabalhar e você acaba pensando assim, né? Eu trabalho aqui às 5 horas. Daí eu penso assim, eu vou adiantar alguma coisa para amanhã, quando vier a Gabi já chegou. E aí eu comecei a me policiar nessa questão, né? De não programar nada, deixar do jeito que está. Falar, não, eu vou fazer aqui, agora chegou o Gabriel, vou pegar ele, vamos ver como é que tá, ou talvez eu vou pro culto, alguma coisa. E na terça-feira é o dia que a gente tem para ficar a noite inteira, que daí eu não tenho nada programado para esse dia, né? Na terça-feira. Agora na quinta voltou a Ibadep também, que eu tenho que fazer Ibadep. Sexta-feira vai ter ensaio do coral. Sábado também tem culto. No sábado também eu não vou, né? Mas deveria estar indo no culto. Mas no primeiro sábado do mês também eu não vou em culto em lugar nenhum. Não vou na sede também, não vou na congregação. Aí tem o domingo. Aí o domingo que o negócio é um pouco mais complicado, porque daí eu tenho escola dominical, né? Até meio-dia, chego em casa meio-dia. Aí quando chega, aí sempre acontece um negócio diferente. Ou ela vai para casa da mãe dela, ou às vezes ela vai para casa da mãe dela, tem vezes que ela vai para casa da mãe dela, e ela vai para casa da mãe dela, né? Exceto quando tem algum aniversário que é lá na casa da mãe dela. Aí é um primo que tá fazendo aniversário na casa da mãe dela, então sempre tem essa questão aí, né? No começo, assim, eu lembro que quando nós casamos no começo, ela ficava falando, por que você não tem tempo pra mim? Porque... Só que eu trabalho em casa, ela tava em casa comigo 24 horas por dia, porque eu trabalho em casa, eu tô em casa. E mesmo assim ela achava que eu não tava em casa o suficiente, sabendo que eu trabalho e moro aqui nessa casa, né? Então... Uma das coisas que eu faço, por exemplo, eu sou de não perder tempo. Isso eu aprendi com a professora Ana Cristina de Física. Eu levava uma vida de brincadeira no colégio, porque quem me conhece, eu sou um cara muito sério. Não, brincadeira. E eu acabei reprovando 2 anos minha vida, jogado no lixo. Nossa. Mais uma dessas reprovadas, a professora Ana Cristina, ela estava muito indignada com a classe, uma classe muito tranquila, né? E ela falou assim, eu não sei como que vocês perdem tempo. E eu fiquei prestando atenção, perder tempo? Como assim? Vocês perdem 1 ano da vida de vocês, porque ano que vem vocês têm que repetir tudo. Isso foi um choque pra mim. Eu falei, caramba, é verdade. E essa frase dela mudou minha vida. De lá pra cá, nunca mais eu não gosto de perder um dia, 1 hora. Por isso que eu falei que eu faço uma reflexão. O que eu fiz ontem de produtivo? Não só existir, viver. O que eu fiz de produtivo ontem? O que eu fiz? Eu li algo novo, eu aprendi, eu forcei um pouco mais, eu vi algum questionário, eu vi uma coisa, sabe? Então, assim, isso foi uma frase que ela me falou e aquilo marcou pra mim. De lá pra cá, eu tento arrancar tempo. Então, por exemplo, na minha casa. Eu chego na minha casa, eu abri a porta da minha casa, eu vou diretamente na cozinha, coloco água na chaleira e deixo a chaleira aquecendo. E vou fazer tudo o resto. Porque eu gosto muito de fazer os afazeres da minha casa. A gente divide, porque minha esposa também tem uma rotina, a gente tem a pequena, então eu também ajudo a lavar roupa, eu faço comida, limpo a casa sem problema nenhum. E eu até gosto de fazer, porque isso eu acho que me ajuda ali pra mim. Sei lá, eu gosto, enfim, não é peso pra mim, é tranquilo. Então, fiz um cafezinho ali, ao invés da Jéssica estar fazendo alguma coisa com a Maria, eu já vou lá rapidamente e já coloco a máquina pra bater. Então, isso também, a organização no seu dia, faz o seu dia ficar longo. Porque, eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas ele tá no Zap ali, cara, vendo uma série.
Vai fazer o que você tem que fazer. Faz o que tem que fazer e depois vai sobrar tempo para você fazer aquilo que é gostoso. E é claro, no meio dessa rotina maluca que nós estamos falando, nós vamos até assustar o pessoal que não tem essa rotina, às vezes, da igreja, fala, Deus me livre, Nem vou, quero nem né? saber negócio de igreja. Mas nós tiramos período de lazer com a nossa família e isso é muito importante. Tem pessoas que elas exageram e aí dá problema. Vamos lá. Não tira um tempo com a esposa, não tira um tempo com o filho, não tira um tempo para ir no shopping, para passear. É BO também, porque Deus quer que você cuide da sua família, é muito importante. Então tem que ter esse momento, tem que ter momento de férias, tem que ter momento. Vou dar um pulo na praia, pastor, esse final de semana é com a minha família. Ó, hoje eu não vou, hoje... Isso é muito importante para oxigenar o relacionamento. Você que tem filho pequeno, a Gabi tá ali, sabe quanta demanda um filho toma, a gente suga muito, muito. Então esse momento a sós, esse momento, ele é muito importante também. E Deus se agrada, Deus gosta também que a gente venha cuidar dos nossos, né? Mas é importante descansar e etc e tal. Por exemplo, agora mesmo que é férias de faculdade, de Badeb, eu assisto bastante filmes, série, fico lá sem fazer nada, porque o homem também, né? O homem ele fica às vezes olhando do nada, né? O que você está fazendo? Nada. O que você está pensando? Nada. E é verdade, meu, a gente fica morto ali, do nada. Então, Na caixinha do nada, né? eu, por exemplo, eu gosto de acordar bem cedo mesmo. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de ler cedo. Cedo pra mim é uma hora que minha cabeça tá bem fresca. E às vezes, domingo de manhã, escola dominical. Eu acordo às vezes bem cedo, eu faço meu café, o cafezinho tá pronto, e às vezes eu fico sentado lá na cozinha assim, ó, vegetando, sem fazer nada. Só que isso pra mim faz bem pra minha cabeça, porque daqui a pouco o negócio vai pegar e vai estralar, a Maria vai acordar e o bicho vai pegar. Então, são todas as maneiras assim, que a gente usa pra gente não fritar. Porque uma demanda forte, a cabeça da gente tem que estar bem sadia. Quando a gente machuca um braço, perde uma perna, perde um braço, o corpo se adapta. Ele consegue viver sem. Agora, quando nós perdemos a cabeça, o corpo padece. Perdeu a cabeça, ficou perdido das suas ideias, todo o seu corpo perfeito padece. Então, tal, a doença do século é a depressão, é a cabeça complicada, enfim, isso aí é bem complexo, né? É um outro assunto. Mas se a gente tratar bem das nossas ideias, da nossa cabeça, reciclar, meditar, pensar, ver que a gente está evoluindo, cara, você pode ter milhões de coisas para você fazer. Pega esses caras, que eu volto a dizer, esses caras bilionários, trilionários, a gente acha que esses caras não fazem nada. Eles fazem e fazem muito. Eles têm uma equipe, uma coisa muito grande, pega os diretores lá da Vivo lá. Os caras são abarrotados. Agenda. Tem espaço? Não tem espaço na minha agenda. Como assim? Você é rico, você precisa trabalhar? Cara, os caras trabalham e trabalham muito. Então é o quê? Organização e os caras não fritam. Os caras estão sempre avançando, porque tem um controle na cabeça. Isso é muito importante. Exatamente. Então, pessoal, esse daqui então foi o Eliezer. Meu Deus, deu trabalho para trazer o homem, deu trabalho para trazer o homem. E então, de semana em semana, nós vamos estar trazendo mais pessoas para estar falando sobre a vida, sobre a correria do dia a dia, passar uma visão de vida. Para nós foi uma satisfação muito grande, Eliezer. Eu que agradeço. De verdade. Uma coisa que eu digo para você que está assistindo aqui esse vídeo no canal, dessa vez, eu prometo, eu vou deixar no link da descrição, tá? Eu vou deixar o Spotify, para você ouvir no Spotify. Você vai conseguir ver no iTunes também, se você tem um iPhone. E a Amazon também, ela está aceitando o nosso podcast. Nós conseguimos entrar na Amazon, então se você tem algum desses aplicativos, nós vamos deixar o link embaixo. Por quê? Tem alguma situação que você está indo para o serviço, está vindo do serviço, quer escutar uma palavra bacana? Coloca e ouve, então, aqui os nossos conselhos do Eliezer, tá? Que esse menino aqui, ele sabe o que ele tá falando, hein? Então, tá aí, Eliezer. Quer deixar uma ressalva? Eu quero ler um versículo bíblico pra gente encerrar com chave de ouro, né? Porque tudo que nós falamos aqui, de estratégia, isso, aquilo, se Deus não permitir, a gente não faz nada. Se Deus não permitir, eu não chego nem na minha casa. Se Deus não permitisse, eu não tinha chegado nem aqui. Se Deus não permitisse, esse canal não existiria. Então, nós temos essa consciência da permissão de Deus, né, da vontade de Deus, então a gente faz nosso plano. E a Bíblia mesmo vai dizer, nós fazemos plano, mas a resposta final, ela vem de Deus. Eu quero deixar um versículo aqui em Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 12, que vai dizer assim, a minha Bíblia é na linguagem de hoje, ela diz assim, ó, ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraças de modo repentino. Então eu quero dizer para você, se você está passando em algum momento assim que você não contava, já nesse 2023 talvez, ou ainda alguma herança de algum problema que você teve de 2022, que você não calculava, não tá? Você também é um cara organizado, você é um cara que anota, mas mesmo assim,
Aconteceu alguma coisa que você não esperava, perdeu o emprego, teve algum problema no seu relacionamento, alguma doença inesperada, eu quero te dizer que o Deus dessa Bíblia aqui, ó, que tá de capa a capa, ele pode entrar com providência e te ajudar a você sair desse problema. Seja saúde, sentimental, de emprego, de tristeza, depressão. Nós não sabemos quando os tempos difíceis vão vir. E a Bíblia ela fala várias vezes que elas vêm. Mas eu quero te dizer que existe uma esperança, existe um Deus lá no céu, que te vê onde você está, não interessa onde você está. Se é aqui no Paraná, no Brasil, em Quirutiba, em Pinhais, não interessa. O nosso Deus, ele sonda o teu coração. E onde você está agora, ele pode te tocar. Porque ele te ouve e você é muito, muito especial para ele. E é por isso que os meninos estão aqui, depois do trabalho, se esforçando, correria para quê? Para levar uma esperança para você. E essa esperança se chama Jesus de Nazaré. E ele pode, nessa noite, ser uma quinta diferente, ser a sua quinta, uma noite especial e te ajudar a sair da onde você precisa sair. É isso aí. Quer falar alguma coisa, Matheus? Quero só para fechar o vídeo ali, pro Eliezer deixar o conselho. Se ele tivesse um filho aí jovem, por exemplo, que estaria começando a jornada ali, qual seria o conselho que ele daria? O principal conselho aí para fechar. O conselho que eu dou para um jovem que está iniciando, ouça quem já passou pela sua fase. É claro que vamos ver épocas diferentes, épocas de, talvez, pessoas que não teve a mesma tecnologia que nós tivemos, mas a vida, alguns problemas a serem evitados são os mesmos. Então, ouça aqueles que já tiveram na sua fase de vida. Alguns conselhos que você vai ouvir. Eu, por exemplo, vou citar um aqui rapidinho pra gente encerrar, pra não ficar longo o vídeo, é bem rapidinho. Por exemplo, eu ficava indignado com meu pai, assim, falava, pai do céu, como que o senhor vai no mercado no domingo, o pior dia pra ir no mercado? Por que o senhor vai no domingo? E eu não entendia naquela época, aquela estrutura que eu tinha. Hoje eu percebo que às vezes o único dia que sobra pra você ir no mercado em paz, que dia que é, Everaldo? É, no domingo. Então tem muita coisa que não entende, a gente às vezes escuta por aqui, solta por aqui. Então o primeiro conselho que eu dou, ouça. Hoje você não vai entender, Jesus falou isso para os discípulos. O que eu faço hoje vocês não compreendem, mas no futuro vocês vão compreender. Então, ouvir conselho de quem deu certo, de quem tá dando certo, é joinha. Que nem diz o pastor Geraldo, é joinha, é muito importante. Beleza? Pessoal, então esse foi o episódio influenciando uma geração, com o Matheus Simon ali fazendo nossa gravação desse episódio. Eliezer, te agradeço, meu querido. Obrigado, tá? Ó, o Eliezer, ele vai voltar de novo, tá? Ele vai voltar, nós vamos achar outros temas, nós vamos achar outros princípios para nós estar comentando aqui, né? Vai preparando aí, que na próxima vez aí nós vamos ter mais tempo pra gente conversar. Então, eu agradeço a todos. Dá um like aí nesse vídeo, compartilhe, tá? Faça alguns recortes, coloque nos seus status, envie esse link para uma pessoa que está precisando, para você mesmo, ouça. Se você, eu não consigo assistir o vídeo, ouça então no Spotify ali, você pode vir também na Amazon, como eu disse. Ah, eu tenho um iPhone, não tem importância, tem um iTunes ali, vai estar disponível para vocês também, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.